pessoal que tá aí no YouTube, se alguém tiver no YouTube. Gente, olá, Nerds Geeks do meu Brasil, cadê vocês? Vamos começar aqui a nossa live de hoje. A gente vai conversar, vai bater um papo sobre os contextos que sabotam o nosso empoderamento. Então, deixa eu colocar aqui nosso tema. A gente vai falar hoje sobre contextos que sabotam o nosso empoderamento. Quem for chegando aí vai me dizendo de onde é que vocês estão falando. Nosso empoderamento pessoal. Eu estou transmitindo também lá pelo... Ver se eu consigo também transmitir lá pelo YouTube, mas eu não sei se vou conseguir. Aqui está me dando um alerta de taxa baixa lá. Eu não sei se vou conseguir transmitir, mas eu vou continuar aqui, porque é minha primeira experiência tentando transmitir pelos dois, né? E aí, gente, como é que vocês estão? De onde é que vocês estão falando? Hoje a gente vai conversar sobre empoderamento pessoal e como é que alguns contextos eles atrapalham esse nosso processo de empoderamento pessoal. Não sei se todos vocês aqui... Deixa eu subir aqui um pouco minha cadeira que está bem baixa. Eu não sei se todos vocês aqui já assistiram a live passada, né? Que ela tá lá no IGTV, mas eu falei de empoderamento como um todo, de empoderamento geral. E minha ideia era começar a partir de agora a gente falar de alguns eixos. Oi, Gustavo. A gente falar de alguns eixos do empoderamento. Só que eu comecei a pensar, fiquei pensando, eu disse, caramba, acho que a gente poderia falar não necessariamente sobre os eixos, mas primeiro falar de contextos, né? Nem todo mundo, gente, nem todo mundo nasceu dentro de um contexto que permite a essa pessoa, que dá condições a essa pessoa de vivenciar o empoderamento da melhor forma possível. Nem todo mundo nasceu num contexto assim, né? Às vezes a gente foi criado e nasceu numa realidade... Peraí, só um minutinho. Aqui, tô só testando para ver se está lá no YouTube, está ok. Então, nem todo mundo nasceu num contexto que deu pra gente, ou que deu para vocês, condições realmente de florescer, de se empoderar, né? Eu quero que vocês imaginem a seguinte imagem, tá? De onde é que eu tirei isso? De onde é que veio isso? Essa ideia me veio assistindo um dos episódios daquela série The 100, né, que passa na Warner. E num episódio da série eu disse, caramba, esse é o estalo, né? Porque tem pessoas que nasceram num determinado contexto em que elas até têm condições, recursos ambientais, o ambiente é propício, ela tem uma situação socioeconômica mais propícia, mas ela não tem necessariamente, como é que eu poderia dizer assim, ela não tem às vezes recursos internos para conseguir se empoderar. E por que isso acontece? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Imagina que que a sua vida, que a vida de todos nós, minha, sua, das pessoas que nos cercam, imagine que a vida como um todo, ela é uma grande floresta, tá? Então imagina que a vida, vamos usar essa analogia para entender, vamos imaginar que a vida é uma grande floresta. E quando as pessoas constroem as coisas dentro ou numa floresta, ninguém constrói as coisas numa floresta com a copa das árvores ali. Por quê? Porque não tem condição, o sol não bate, né? O sol não bate naquele solo e não tem condição de nada florescer. Então as pessoas, quando estão ali no meio de uma floresta, geralmente elas procuram uma clareira, que tem uma fonte de água próxima e uma clareira, ou seja, um espaço aberto para que elas consigam construir a vida delas ali, não é mais ou menos assim? Muito bem, então imagine que você, então, a sua vida é essa floresta, que tem essa clareira, que tem essa fonte de água próxima, e você consegue construir as coisas nessa clareira, nesse habitat onde você está. Só que algumas pessoas, elas têm um habitat, ela tem um solo nessa clareira, que é um solo fértil, propício, né? É um solo que tudo aquilo que ela plantar cresce, é um solo que está ali pronto, preparado, que tem nutrientes, um solo com todas as condições para que as coisas consigam crescer, para que as coisas consigam se desenvolver. Tem pessoas
que não têm essa realidade. Isso é uma realidade talvez da minoria das pessoas, né? Você achar um indivíduo, achar um ser humano que tem todas as condições circunstanciais do ambiente, ou seja, da floresta próxima, né, do ambiente, do contexto mais distante, do contexto ali imediato, a clareira, as árvores próximas, que tem a condição biológica, tem a condição de temperatura, de sol, de luz, tudo perfeito. Dificilmente a gente encontra uma pessoa assim. Todo mundo vivencia dificuldades na sua vida. Todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô colocando. Então, se as pessoas vivenciam um tipo de dificuldade, se as pessoas têm um tipo de dificuldade que elas têm e precisam enfrentar ou têm que lidar, eu costumo pensar que é esse solo, que é essa terra dessa clareira aonde elas estão, que está muitas vezes que se encontra muitas vezes a grande dificuldade, os grandes problemas estão ali nessa clareira. Não sei se faz sentido para vocês, tá? Então, tem pessoas que nessa clareira, elas têm um terreno que é até um terreno fértil, mas tem muito pedregulho. Essa pessoa precisa tirar essas pedras, precisa pegar um tempo e pegar essas pedras e colocar essas pedras para fora. Ela precisa limpar esse terreno, ela precisa tomar um certo cuidado para tirar essas pedras, para pegar essas pedras também e utilizar para outra coisa, às vezes para construir o alicerce, a fundação de uma construção. Então ela está ali nessa floresta, ela está numa clareira e mesmo ela tendo um terreno fértil, ela tem alguns pedregulhos. Esse é um cenário, mas ainda não é o cenário que eu quero tratar aqui, tá? Esse ainda é um cenário propício ao empoderamento, esse ainda é um cenário que essas pedras, às vezes, são as condições socioeconômicas, às vezes são as condições de raça, de etnia, às vezes são as condições de escolha de gênero, né? Que são esses pedregulhos, que são questões ambientais que ela vai ter que lidar. Mas o solo ainda é fértil, o solo ainda está propício. E existe um outro grupo de pessoas, que é o que eu quero tratar aqui nessa live, que é um grupo de pessoas em que o terreno onde elas estão é um terreno movediço, é um terreno de areia. É um terreno que dele não nutre nada, não nasce nada. Ele é um terreno que, na verdade, te engole. Ele é um terreno que, na verdade, suga as tuas energias, né? Existem pessoas que vivem e cresceram dentro de um contexto familiar, ou às vezes foi no contexto de escola, em que os eventos, os acontecimentos foram criando para ela um chão, um grounded, um chão, aonde esse chão é movediço, aonde esse chão parece que afunda, que engole essa pessoa. A gente pensar e falar de empoderamento nesse contexto é muito complicado. Por quê? Porque empoderamento ele pressupõe uma ação, um movimento, uma direção em prol de uma aquisição de potência, de uma aquisição de poder. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? E aí, quando a gente tem pessoas que toda a base, todo o chão delas, da constituição delas como pessoas, como sujeito, foi uma constituição, foi uma base em que tudo aquilo é muito movediço, tudo aquilo é muito instável, essa pessoa, cada movimento dela em direção de adquirir, de resgatar e desenvolver o próprio poder, é um movimento que só vai afundar essa pessoa cada vez mais. Gente, eu entendo esse tipo de realidade. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência em relação a isso. Eu me enquadro, eu me vejo nesse contexto, né? Muitas pessoas podem olhar para mim hoje, né, com os meus 46 anos de idade, e podem pensar assim, nossa, a Flávia é bem sucedida, a Flávia chegou no ápice do que uma formação acadêmica no nosso país permite chegar, porque ela tem um doutorado. A Flávia é concursada, ela é servidora pública, passou em primeiro lugar num concurso, tem um emprego federal, tem o salário dela certinho ali. Mas isso é o que vocês veem hoje. Existe uma trajetória de uma Flávia, existe uma caminhada de uma Flávia, que só quem me conhece, só quem caminhou comigo, quem me conhece de 20 anos atrás, sabem que essa caminhada não foi do dia para a noite. Eu estou aqui hoje com 46 anos de idade, sem vergonha nenhuma de falar a minha idade, estar aqui com 46 anos de idade e me sentir um ser humano inteiro, para mim isso é uma grande vitória, mas o meu grounded, o meu chão, ele é um chão movediço. O meu chão é um chão arenoso que me prende, que me mantém ali presa muitas vezes, né?
Não vou entrar aqui em detalhes, porque envolvem outras pessoas, não é uma questão somente que diz respeito a mim, mas envolvem outras pessoas que eu convivo. Mas eu sei o que é você estar num contexto e você viver num contexto onde aquilo que você fala, aquilo que você diz, aonde você se sente o tempo todo vítima de abusos psicológicos, que você se sente o tempo todo diminuído. Eu sei o que é isso, né? E muitas vezes acontecem situações, acontecem eventos que me puxam de novo. Então, sair desse terreno movediço, ele não é tão simples, ele não é tão fácil. E às vezes eu olho algumas coisas nas redes sociais, às vezes até eu mesmo falo, né? Você tem que ter um pensamento mais direcionado para a solução, você tem que pensar positivo. E parece que isso é mágica, parece que eu vou, a partir de agora, pensar de forma positiva e plim, a coisa vai se resolver, e não é assim. Muitas vezes, quando você vai se movimentar, você começa a afundar, e aí vem aquele desespero, vem aquela sensação horrível que você não vai conseguir nunca sair daquela realidade. Que não importa o quanto você faça, não importa o quanto você se movimente, não importa o quanto você lute, parece que aquilo ali te prende, você não vai mudar nunca a realidade do mundo que te cerca. Eu sei exatamente o que é isso, gente. Então, eu pensando e pensando muito, né, sobre essa série de lives e com o que eu vivenciei semana passada, que foi uma semana que eu passei em off, ainda estou em processo de recuperação dessa realidade que sempre mantém os meus pés ali presos. E eu pensando, eu disse, cara, mas existem pessoas assim como eu, que não é tão fácil, que não é tão simples. Não que para as outras pessoas seja fácil e simples, né? Você pegar os pedregulhos e jogar fora já dá trabalho. Mas existem pessoas que o processo é muito mais complexo. Que o processo de empoderamento, ele não depende de circunstâncias contextuais do tipo macroeconômicas, socioambientais, do tipo de políticas públicas. São questões que envolvem pessoas diretas, com quem você convive, pessoa com quem você às vezes fala o dia inteiro ou toda semana. E toda vez que você tem uma interação com essa pessoa, você vai lá para baixo. Né? E às vezes é pessoa que a gente não consegue pegar, fazer aqui um bolinho e jogar fora, né? Eu fico imaginando, eu atendo muitos alunos, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu fico imaginando alguns alunos que a gente tem lá na universidade e que hoje que saem, que buscam uma universidade, eu sou uma dessas, para sair de um contexto que não lhe agrada, um contexto que não lhe faz bem, para tentar uma outra vida e que agora estão sendo obrigados a estar debaixo do mesmo teto, muitas vezes de um abusador, de uma abusadora, que são obrigados a estar no mesmo bairro de alguém que sempre te humilha, que são obrigados a estar convivendo com aquele parente, com aquele tio que a gente não escolhe. Gente, uma pausa aqui, né? As pessoas sempre falam muito de escolha e eu acredito que a gente tem escolhas na vida, mas tem coisas que a gente não escolheu. Você não escolheu a família que você ia nascer, você não escolheu quem ia ser teu pai e tua mãe, você não escolheu quem iam ser os teus vizinhos, né? Durante toda a tua infância, você morou num determinado local porque alguém escolheu para você. O nosso poder de escolha, ele vai crescendo à medida que a gente vai se desenvolvendo na vida. Então, a maior parte da nossa infância, as nossas escolhas não foram nossas. A gente vivenciou a escolha do outro pra gente. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Então, fica parecendo somente que a gente tem todo esse poder de escolha e muitas vezes tem situações que a gente não escolheu, né? Imagina, por exemplo, um jovem, né, que tem não vou nem colocar um parente direto da família dela, mas um agregado, tem um cunhado do pai, um cunhado da mãe, que fazia, vou nem colocar abuso sexual, vou colocar abuso psicológico, que constantemente abusava psicologicamente essa pessoa. Você não consegue dizer assim, eu não vou mais em reunião de família, porque eu não quero encontrar fulano, porque fulano vai sempre lá e massacrar emocionalmente. Se você tirar essa pessoa, de repente você cria uma celeuma, um problema, uma rusga, uma crise familiar gigantesca que você não quer lidar com aquilo, percebe? Então, tem coisas no nosso desenvolvimento que a gente não teve muito poder de escolha. E aí eu percebo, olhando a partir da minha história e olhando a vida de outras pessoas,
que todo movimento, às vezes, para sair, muitas vezes é um movimento que afunda a gente. E aí, assistindo The 100, assistindo os 100, teve uma cena que quando aconteceu a cena, eu disse, caramba, é isso, é a analogia perfeita para explicar, para a gente conseguir entender como que a gente muda o contexto, como que a gente sai dessa situação, como é que você sai desse chão de areia movediça e como você muda esse chão de areia movediça. Primeiro ponto, né? Então vamos lá, vamos agora de forma prática. Acho que todo mundo entendeu aqui de qual é o contexto que eu estou falando, de qual é o tipo de cenário, o tipo de realidade das pessoas que eu estou falando. Eu sei que essa live de hoje é uma live pesada, ela não é uma live muito fácil de ser digerida, mas eu acho que é importante, tá? Tá todo mundo entendendo, gente? De que chão que eu estou falando, de que base, né? O que é esse chão? São as nossas crenças. Aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, aquilo que a gente acredita sobre o mundo. Tudo isso foi formado num contexto que eu não tive escolha, porque eu não escolhi onde ia nascer, não escolhi onde ia morar durante muitos anos da minha vida, não escolhi ter recursos de habilidade social para lidar com abusadores e com pessoas difíceis, né? Porque se você cresce num lar que não te dá esse recurso, e às vezes o abusador não é do teu próprio lar, mas é de um contexto mais próximo, é um vizinho, é uma pessoa da escola, e você não tem recurso dentro do teu próprio lar, você não consegue lidar com esse abusador. Então o lar não te proporciona, mas o lar em si não é o motivo do abuso, mas próximo ali de você tem alguém que é abusivo e você não tem recursos para lidar. Então é desse chão que eu estou falando. E aí como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que a gente faz para lidar com essa realidade? Primeiro, pegando aqui a analogia de que você está numa clareira, que a vida é essa grande floresta e que o contexto imediato da gente é essa clareira onde a gente constrói as coisas e esse chão, essa base é uma areia movediça. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar que é uma areia movediça. Aceitar que essa é a realidade. Gente, a realidade é dura, mas ela precisa ser encarada de frente. A gente precisa ter coragem, sabe, de olhar para os contextos e dizer, tá, a minha realidade é essa daqui. Eu cresci, eu fui formado, eu fui constituído como sujeito, como pessoa, né, dentro de um cenário, dentro de um contexto onde eu não tive uma formação que me dá espaço realmente para me empoderar. É um espaço que sempre sabota, que sempre luta contra mim. Sempre tá ali, parece um boxeador que sempre vem, ó, pá, e dá na minha cara. Pá, e dá na minha cara e eu caio. E cada vez que eu caio, eu me afundo mais nessa areia movediça. A gente precisa aceitar que é assim. Por que você precisa aceitar que é assim? Porque quando você aceitar, você entende a dinâmica da areia movediça. Como é que é a dinâmica da areia movediça? Quanto mais você se movimenta, mais você afunda. E quanto mais você afunda, menos você tem condição de sair. Então, quanto mais rápido você aceitar que é areia movediça e que o excesso de movimento pode ser um fator prejudicial, você vai talvez abrir a cabeça para pensar em estratégias para sair da areia movediça. Porque você não vai mudar, entende? O contexto de imediato quando você está nele. Porque pensa só, vamos supor que alguém chegue e diz assim, nossa, Flávia está lá na areia movediça, vamos ajudar a Flávia, vamos tacar mais areia aqui para diminuir esse sistema coloidal, né? Aquele sistema meio gelatinoso que ela está presa, para endurecer. Só que eu ainda estou lá dentro. Se endurece, eu fico presa, eu não consigo sair. Então, esse contexto movediço, esse contexto de areia movediça, a gente precisa sair primeiro dele, para depois resolver ele. Faz sentido o que eu estou colocando? Faz sentido para vocês? Então, primeiro a gente resolve o contexto, para depois sair dele. Ou primeiro a gente sai dele, para depois resolver o contexto. Faz sentido? Então, vamos lá. Tá, Flávia, então se eu não posso me movimentar muito, se as pessoas que tentarem ajudar, mudando o contexto, vão me fazer ficar presa nele, como é que eu resolvo isso? E aí vem a cena, a bendita da cena do The 100. Qual foi a cena? Foi uma cena lá do episódio agora dessa, acho que é quinta ou sexta temporada, que duas personagens, que eu não vou dar spoiler, mas duas personagens estão perseguindo um estranho, e nessa perseguição do estranho, ele para um pouco mais e fica esperando. Elas caminham
e chegam próximas dele, e quando elas chegam próximas dele, elas entendem por que ele parou, porque ele conhecia o terreno e sabia que ali era areia movediça, elas começam a afundar. E quando elas começam a afundar, uma fica desesperada tentando sair, a outra começa a pensar, peraí, vamos ver se tem algum galho próximo para tentar puxar, vamos tentar sair. E esses dois tipos de pessoa, são dois tipos de pessoas que lidam com esse cenário, esse contexto de areia movediça. Aquela que fica se debatendo desesperada tentando sair, e a que entende que tem que ter pouco movimento na parte de baixo, onde você está presa, e muito movimento na parte de cima, onde você está solta. Então ela começou a pensar e procurar galhos para tentar sair. Então a tua vida é essa clareira, só que é uma clareira de um terreno movediço. Só que as árvores da tua vida, que estão próximas ali de você, elas não têm galhos que conseguem alcançar onde você está. Então, quem está num contexto desse de areia movediça, o que a pessoa faz antes de começar todo um processo de empoderamento, mas que também é parte do processo de empoderamento? Nutrir as árvores. Você tem que nutrir as raízes para que elas cresçam e cresçam rápido. Primeiro porque a raiz, quando começa a crescer, ela vai criando uma base ali, que te dá um limite até onde você pode afundar. Faz sentido o que eu estou colocando? Então, nutrir as árvores desse contexto. Então, a primeira coisa que você vai fazer, como é que você nutre? E também para nutrir, para que os galhos comecem a crescer. Perdão, quanto mais galhos começarem a descer, mais estratégias você vai ter para sair da areia movediça. E Flávia, como é que eu vou nutrir então essas árvores? A primeira coisa, gente, é começar a se alimentar de conteúdos e de coisas que te fortaleçam. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando. Se você fica o tempo todo tentando, olhando para o contexto de para a areia movediça, tentando sair dela, você vai afundar. Você precisa parar. O problema é que quando a gente para nutrir as árvores que estão próximas, para nutrir o contexto imediato, para nutrir uma amizade, que é uma amizade que pode ser um suporte para a gente, para assistir, para consumir conteúdos que vão nos fortalecer, para ler, para ouvir coisas que vão nos fortalecer, resgatar a tua conexão com a tua espiritualidade, seja ela qual for. Não estou aqui para pregar religião, mas se você tem uma espiritualidade, se você tem uma crença espiritual, se reconectar com essa tua espiritualidade é uma forma de nutrir essas árvores. Você se aproximar de pessoas que têm um discurso mais positivo em relação à vida. Por quê? Porque a vida inteira você teve ali uma base que você não pôde escolher, com uma nutrição desse terreno imediato muito tóxica. E você precisa nutrir as árvores que estão próximas para que ela cresça as raízes, para barrar, para criar uma base ali na areia movediça, para que você não afunde ao ponto, caso você venha reafundar alguma vez na vida. Mas tem uma base, você não afunde ao ponto de ser completamente tragado por aquilo, mas também para ter galhos que você consiga se apoiar para sair da areia movediça. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? Só que aí na cena do The 100, que para mim foi a grande sacada, para mim foi digamos assim, o virada de chave, é que na cena elas, vocês sabem que The 100, não vou falar porque senão vai dar um spoiler, que sei lá da 5ª temporada, mas eles estão ali que tem uma anomalia, né? Uma anomalia quântica, física, não sei como é que seria o nome técnico da coisa, mas tem uma anomalia, né, quântica, e nessa anomalia saem raios. E aí, num determinado momento, um raio cai na areia movediça. E a areia movediça, ela vitrifica. Aquele pedaço onde cai o raio, ela vitrifica, porque energia, eletricidade com areia vitrifica, cria vidro. E aí, uma das personagens, obviamente, fica presa, né, no vidro, né, fica presa embaixo, porque ela é tragada, ela acredita que a maneira de resolver o problema é se afundando na areia movediça, para não ser pega na anomalia, e vitrifica e ela fica ali embaixo presa. A outra sobe no galho e consegue sair, só que quando ela desce, o chão está estável, porque ele vitrificou. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? Tô doida para dar spoiler. Não, gente, eu não gosto de dar spoiler, não. Mas de vez em quando sai, de vez em quando é impossível, né? Mas não sei se a analogia faz sentido do que eu tô falando. Então, a gente tem que ter
essa condição de nutrir as árvores para que os galhos desçam. Então, olha a sequência. Nutrir as árvores para que a raiz crie uma base e você não consiga afundar ao ponto de ser completamente tragada e morrer. Deixar os galhos crescerem para você ter onde se segurar, mas só segurar e a base continuar movediça não vai resolver o problema. Você tem que conseguir sair, mas sair no momento exato em que vai ter uma descarga de energia, um raio que vai vitrificar aquela parte onde você está para você descer e ali ser um local sólido. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando. Flávia, a analogia faz sentido, mas como é que eu faço essa bagaça na minha vida que eu estou entendendo porcaria nenhuma? Eu vi uma live aqui de empoderamento, você falou de areia movediça, falou de The 100, falou de um monte de coisa, eu não entendi nada. Vamos lá. Tenta imaginar, né, que você está numa situação e num contexto em que você está sempre se afundando. Sempre se afundando. Por mais que você suba um pouquinho, quando você começa a subir, vem uma determinada pessoa do seu convívio que você não consegue se livrar dessa pessoa, né? Se livrar no sentido assim, de você não consegue ir embora, né? E aí eu vou fazer uma outra referência aqui, né? Essa acho que não tem muito como não dar spoiler, né? Na trilogia, que por enquanto a gente só tem 2 filmes, né? Da trilogia Barzan, sei lá como é que fala, do Guardião Invisível e Legado nos Ossos, que está na Netflix, a gente tem 3 personagens femininas, que são filhas de uma mesma personagem, e uma das 3 filhas era a filha que era abusada, era a filha que sofria abuso da mãe. As outras 2 não sofriam abuso da mãe, então as outras 2 nem faziam ideia que a irmã sofria abusos da mãe. E a gente tem 3 mulheres com uma relação com uma outra mulher completamente diferente. E as outras 2 irmãs não entendem a dimensão do sofrimento que a terceira, que é a personagem principal, que é a inspetora, não entende a dimensão dela em relação ao próprio processo da relação dela com a mãe. E por que para ela foi tão necessário e tão urgente se afastar daquela mãe, né? E é nesse cenário que eu tô falando de se livrar, não é pegar e jogar fora, mas às vezes você precisa se distanciar física e emocionalmente de uma pessoa que te faz mal. Nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre a gente consegue se distanciar física e emocionalmente, né? Imagina, por exemplo, que essa pessoa que te faz mal é o pai ou a mãe do teu marido ou da tua esposa. Como é que você se distancia? Como é que você faz esse distanciamento sem criar uma crise no relacionamento? Percebe? Então nem sempre é tão fácil você se distanciar daquela pessoa que te faz mal, daquela pessoa que para você é tóxica, né? Falar é fácil, conseguir fazer esse distanciamento nem sempre é fácil. Então, nutrir essas árvores é você criar um ambiente em que você consuma, que você comece a ver e assistir e a ouvir e a ler coisas que te fortalecem. O objetivo não é a mudança, necessariamente. O objetivo é criar uma rede em volta de você que te permita sair. Que te permita sair. Sim, amiga, aquela mãe realmente é complicada, né? Uma mãe muito complicada, mas infelizmente, existem mais pais e mães daquele jeito do que a gente imagina. Eu ouço lá na universidade cada história que eu fico assim, caramba, né? Caramba. Né? Essas pessoas existem, infelizmente. Não é porque é pai e mãe que significa necessariamente que é uma boa pessoa e que vai criar um outro indivíduo, um outro ser humano de uma forma saudável, equilibrada. Infelizmente existem essas pessoas e a gente precisa, uma das coisas que eu acho mais nocivas na nossa cultura é esse mito dessa maternidade, né? Dessa maternidade abnegada e superprotetora e incondicionalmente amorosa. Isso não é uma realidade para todo mundo. E quanto mais cedo a gente puder falar disso, sabe, abrir e puder falar que existem pessoas que não têm condições nenhuma de serem pais e mães, que não têm condições nenhuma de criar um outro ser humano, mas que estão aí criando e que elas causam dano, sim, para aquele outro ser humano, talvez a gente consiga lidar melhor, né, com essa situação, porque muitos de nós têm feridas que foram causadas por humanos que não tinham condições de cuidar de outros humanos, né? E eu admiro muito pessoas
não é que eu admiro muito, mas eu admiro a coragem, não é a pessoa, mas a coragem de algumas pessoas de dizer, olha, eu não tenho vontade nenhuma de ter filho, de ter filhos, porque não é para mim, né? E não cedem a essa pressão social de que você tem que ter filho, né? Tem pessoas que não têm, que realmente não se sentem prontas para criar um outro ser humano. E ela está fazendo um bem gigantesco para a sociedade, porque ela não está colocando uma pessoa que muitas vezes vai estar ferida ali, né? Então a gente precisa ter coragem para lidar com isso. Acho que esses tipos de conteúdo ajudam a gente, sabe, a tirar esse mito da cabeça da gente de que só por ser pai, só por ser mãe, é amoroso, sabe criar, sabe cuidar e vai criar um ser humano funcional, né? Nem sempre é assim. Mas voltando às árvores, né? Vai lá, nutriu as árvores. Deu ali a base para essas árvores estarem ali tendo condição de crescer, de criar aquela base ali para que você não afunde tanto. O galho cresceu e aí o que você faz? Você espera vir uma tempestade. O galho já está ali com você, ele está próximo, você já consegue alcançar. Mas se você subir de vez, às vezes você pode não ter força para conseguir subir no galho e não vai conseguir sair dele, né? E você pode sair antes do tempo. Então, o que a gente faz primeiro? Começa a se fortalecer no galho, começa a puxar um pouco, não para sair, mas para fortalecer o teu braço para você conseguir subir e ficar preso nele o tempo suficiente para quando a tempestade vier, aquela tempestade cria um cenário para vitrificar. Vamos tentar exemplificar isso. Não sei se eu tô viajando muito, gente, porque isso na minha cabeça está claro. Mas não sei se eu estou sendo clara, né? Porque a analogia está aqui na minha cabeça, mas eu não sei se eu estou sendo clara para vocês. No meu contexto, na minha realidade, eu entendo e consigo ver exatamente quais são os movimentos que eu preciso fazer, eu, Flávia, preciso fazer. Os movimentos de subida, os movimentos de fortalecimento do braço, os movimentos de subir, esperar qual é a tempestade, quais são os raios, para esperar vitrificar e assim por diante, tá? Não sei se faz sentido, mas eu vou tentar pegar um exemplo prático aqui, né? Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, né? Essa pessoa, ela, filha de uma cidade muito pequena, né? Muito pequena, no norte aqui do Brasil. Além da cidade ser muito pequena, pais e mães de uma classe socioeconômica baixa. Então, obviamente, a formação e a instrução desse pai e dessa mãe também é baixa. E essa menina, ela ela já está na universidade, mas ela ainda é constantemente abusada pelo pai. E o pai criou uma dominação mental tão grande na cabeça dela que ela não consegue se desvencilhar, né? E ela constantemente chega a pensar em suicídio. É uma realidade que eu acompanhei uma certa vez. E ela constantemente chegava a pensar em suicídio, porque toda vez que ela tinha que sair daqui da universidade e ir para casa, ela sabia que ela iria para o contexto abusador. E como o pai era quem bancava, ele agora estava usando o fator financeiro para manipular ainda o psicológico e o mental dela, né? Então imagine essa situação, né? A pessoa está lá e ela tem esse contexto que sempre atola, sempre a mina, e ela tem que voltar lá de vez em quando. E como é que ela lida com um contexto desse? A primeira coisa que eu trabalhei com essa pessoa foi a questão do financeira, né? Se o dinheiro era um elemento que era usado como manipulação e quando ela tivesse dinheiro em mãos, ela teria condição, por exemplo, mas eu tenho que voltar, eu tenho que passar as férias em casa porque eu tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, eu sou preocupada com elas, porque eu sei que elas estão na mesma realidade que a minha. Eu sou a primeira que conseguiu sair de casa, mas eu não quero ir para dentro, eu não quero estar debaixo do mesmo teto que ele. Eu quero ir para a cidade, mas não quero estar debaixo do mesmo teto, mas eu não tenho para onde ir. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi a questão financeira. Então, a questão financeira, ela serviu como um dos galhos, né? Então, essa menina passou um tempo, vendo, seguindo pessoas, olha, segue fulano, começa a aprender como é que você consegue fazer dinheiro, porque quando a próxima vez que você for para casa, você vai ter dinheiro e vai ter condições de ir para uma pousada e não vai precisar ficar debaixo do mesmo teto. Aí eu perguntei para ela, você acha que se você estiver num outro local, ele vai lá? Não, ela, não, ele não faria. Ele não faria isso, né? E realmente foi o que aconteceu. O pai não foi. O pai não queria que as pessoas soubessem que ele tinha esse tipo de comportamento. Então, a menina, primeiro fortalecimento
fortaleceu o aspecto financeiro. Por quê? Porque para esse contexto, para a realidade dela, era um elemento muito, muito importante que dava para ela poder. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Ela se empoderou, ela tinha um poder agora de dizer, não, eu não vou ficar na sua casa, eu vou ficar numa pousada. Aí veio a situação, que é a situação da tempestade. Então a gente passou um tempo trabalhando esse fortalecimento, esse empoderamento financeiro, pensando situações, criando um repertório de como ela iria falar. Então um tempo treinando, até o tempo que ela iria voltar para casa, né? Até o tempo que ela iria para casa, né? Dela lidar com a situação, lidar com a tempestade, certo? Porque a tempestade vai vir, não tem como, ela vai vir, né? E a gente passou um tempo ali trabalhando, um tempo trabalhando isso, e chegou o momento que ela teve que ir para casa. E aí, quando chega o momento que você tem que lidar com a situação, você já criou um repertório, você já sabe. Lembra que eu falei na live passada que eu ficava treinando na frente do espelho coisas que eu iria dizer para algumas pessoas? É esse treino, esse repertório, porque você conhece essas pessoas, você sabe o que essas pessoas dizem, você já cria esse repertório do que você vai dizer. Esse treino desse script, você não vai falar, não é decorar que eu vou falar exatamente, mas você vai criando palavras. Você vai se olhando no espelho e você vai vendo a sua expressão. E você vai criando um diálogo na tua cabeça e você vai criando frases que você pode dizer para outra pessoa. Oi, prima! Que você pode dizer para outra pessoa e essa frase faz com que, quando você fale com aquela outra pessoa, você já tenha a palavra, digamos assim, certa e própria, certo? Para esse contexto, né? Então, quando a tempestade chega, ou seja, quando a situação, que é a situação mais terrível, você está ali no meio da areia movediça, sem conseguir sair, tá vindo uma tempestade que vai te tragar e se você não sair dali, você vai ser pulverizado. Essa é a situação, certo? Só que aí a pessoa que entende que ela tem uma areia movediça, que está vindo uma tempestade e que passou um tempo criando as condições do ambiente, ela, como um sniper, sabe? Um sniper, eu costumo conversar com um amigo meu, eu falo muito dessa analogia com ele do sniper, né? O sniper é aquele tipo de profissional que quem olha, que o sucesso dele está em não fazer nada, né? O maior sucesso do sniper não é fazer muito, mas fazer o que precisa ser feito. Ele não dá 500 mil tiros em relação ao alvo dele, ele dá só um. Ele só precisa de um tiro. Mas o tiro certo, no momento certo, nas condições certas. É mais ou menos essa lógica. Você nutriu, você se moveu o tempo todo ali treinando o teu braço para subir, você já está com o braço forte para subir e ficar presa no galho. Quando vem a tempestade, ela vem, você está ali pronta e a tempestade cai e ela vai vitrificar essa areia movediça. Por quê? Porque você já tem ali o repertório pronto e aí você desce devagar. Entendeu o que eu estou falando? E aí você tem uma base, só que essa base ali, ela é de vidro, certo? Essa base, ela é de vidro. O vidro quebra, o vidro é fino. Não dá para você, não é aquela coisa que vê a tempestade, pronto, agora vitrificou, eu criei o repertório, eu criei tudo e eu vou conseguir sair, agora eu estou empoderado. Não, é um processo, Você conseguiu mover naquele ponto ali, porque o raio, quando ele cai no ponto. O vidro, ele não se forma que nem uma camada de gelo, não é Game of Thrones, né, que sai congelando tudo, né? O vidro, ele cai, ele cria uma bola ali, uma forma ali, que naquele lugar está vitrificado, mas ainda existe areia movediça ali próximo, né? Mas você já conseguiu criar uma base, você já conseguiu ter um lugar de apoio, uma base, né? Você já tem o galho, então você já consegue estar ali. De repente você consegue subir pelo galho e descer na árvore, mas a tua clareira, que é o espaço da tua vida, ainda é areia movediça. E aí o que você faz, né? Você tá ali na árvore, aí agora sim, agora você começa a pegar terra, começa a pegar areia e começa a jogar para diminuir esse sistema coloidal da areia movediça. Você começa a secar um pouco dessa água, você constrói um caminho, né? E você usa os recursos que estão ali, porque você já conseguiu chegar na árvore, já conseguiu descer. Então, essa base da vitrificação do raio, da tempestade, ela é apenas uma base para te dar fôlego, para você estar ali em pé naquele momento, mas ela não pode ser teu porto de segurança. Teu porto seguro. Porto de segurança foi péssimo. Teu porto seguro. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou colocando, né?
Falar de empoderamento para alguém que tem uma base, que tem um chão, que é areia movediça, que te traga, que te suga, é muito complicado. É muito complicado, porque essa pessoa nem consegue perceber os recursos do ambiente para que ela desenvolva o próprio poder pessoal. Então, precisa que você entenda primeiro qual é o chão que você tem. Aí você pode dizer assim para mim, né? Não para mim, mas aí para você mesmo, né? Para você mesma. Flávia, não é justo. Não é justo. Eu olho para fulano, eu olho para fulana e por que que eu tive que ter esse contexto? Por que que eu nasci nessa família? Por que eu tive um pai, uma mãe, um primo, um tio, um vizinho, uma professora da escola, um cunhado do meu tio, ou sei lá quem, que destruiu esse chão meu? Gente, a vida não é justa. A vida não é justa. Eu queria muito que ela fosse, mas ela não é justa. Ela não é justa. Ela é dessa forma. A gente luta para transformar a sociedade num espaço mais justo, num local mais justo, mas aquilo que nos aconteceu já aconteceu. A gente ficar se lamuriando, entenda esse lamuriar, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que não dói, porque eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que suga a gente, eu sei que consome as nossas energias. Eu sei. Sabe, eu estou dizendo para você, eu estou te olhando agora nos olhos e te dizendo que eu sei. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Que às vezes eu entendo, sabe? Eu entendo essa aluna que eu acompanhei quando ela chegava para mim e dizia, né? Teve uma frase que ela me disse que eu fiquei assim, cara, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Que ela virou para mim, ela é católica, né? E ela disse, eu fiquei rezando, não lembro qual era o santo para o qual ela rezava. E ela dizia assim, eu rezo para São Fulano, não lembro, não sei se era São Pedro, não lembro qual que era. Eu rezo para São Fulano para levar, sabe? Ou seja, a espiritualidade dela era vivenciada pedindo para que houvesse uma intervenção divina para que aquela pessoa que a maltratava morresse. Isso é muito pesado, gente. Isso é muito duro. Você carregar isso, você viver com isso, com essa crença de que só existem duas saídas para a situação, que é ou você morrer ou a outra pessoa morrer, isso é muito pesado. Isso é um peso que nenhum ser humano deveria carregar, mas existem pessoas que carregam. Existem pessoas que carregam, sabe? Então, falar nessa positividade, que eu vejo muitas vezes a gente falando aí, que é só você pensar positivo, e que se você não chegar em tal lugar é porque você não se esforçou bastante, para nem todo mundo é assim. Para nem todo mundo é assim. Só que se você teve uma situação como essa, um contexto movediço, ficar reclamando que ele é injusto não vai transformar ele em sólido. Você precisa ser a pessoa mais esperta da sala, sabe? Você precisa começar a desenvolver uma estratégia de sobrevivência. Agir como um sobrevivente. Entende? E pensar literalmente como um sobrevivente. Querer sobreviver. Querer sobreviver. E pensar assim, o que eu preciso fazer, né? No caso lá da trilogia Barzan, né? No Legado dos Ossos e o Guardião Invisível, o que a inspetora faz é se distanciar, ela vai embora, ela sai, né? Ela vai para longe e as irmãs não entendem, as irmãs a julgam, as irmãs a questionam, né? As irmãs têm uma relação muito difícil com ela, porque não entendem que ela precisa se distanciar e ela se distancia, né? Eu entendo cada aluno que eu acompanho lá na universidade, que vem para a universidade, porque antigamente assim, muitas pessoas buscavam um casamento ou fugiam de casa, né, para sair de um contexto abusivo. Graças a Deus, hoje no Brasil as pessoas vão para a universidade. Tem muita gente que vai para a universidade. Então tem muitos alunos que eu acompanho nesse cenário, nesse contexto. Então, se a tua realidade é essa realidade, você tem que se tornar a pessoa mais esperta da sala, tem que se tornar o sobrevivente. Sabe, a pessoa que vai criar o cenário, vai criar o recurso em que você toma, em que você inverte
entende? Todo esse processo, e o que eu trabalhei, por exemplo, com essa pessoa, com essa aluna, foi que ela, para desenvolver o poder pessoal e ela inverter. Ela inverter, né? Eu tenho minha tia, eu tenho uma tia que ela sempre me dizia assim, né? Que a relação dominador-dominado só existe porque o dominado se deixa dominar. Parece muito simples, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Quando você começa a desenvolver o teu poder pessoal, você entende que você tem um poder na dinâmica. Você entende que aquele chão não é tua única opção. Você entende que você consegue nutrir e pensar em estratégias para que o ambiente te fortaleça. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Então, existem ambientes que sabotam. Mas você tem condições de criar uma estratégia para que os recursos que estão ali disponíveis para você, você consiga aos poucos, e mudando a realidade desse grounded, desse chão de vida que você tem. Flávia, eu vou resolver 100%? Não. Eu com 46 anos de idade, vindo e vivendo uma realidade assim, te digo com toda segurança, não. 100% não. 100% não. Mas o bom de terreno movediço é que ele é fértil. Ele é extremamente fértil, né? Porque imagina, por exemplo, né, um terreno movediço, que muitas folhas caíram ali, que nada consegue crescer porque há uma quantidade desigual, né? Há uma quantidade, uma proporção desigual de água e areia, né? E que se você consegue colocar terra ali suficiente, há uma base ali nutritiva. Há uma base nutritiva. Que sempre vai estar lá, o pântano sempre vai estar lá. Né? O pântano sempre vai estar lá, mas a gente cria estratégias para plantar, para florescer, né, no pântano. Né? A gente cria estratégias. E minha intenção com essa live de hoje é essa, sabe? Que você, que pessoas que você conhece. Eu não sei se pelo YouTube ficou legal, eu estou transmitindo simultaneamente aqui pelo YouTube para tentar deixar ela num formato e num arquivo que você consiga compartilhar e mandar para outras pessoas. Se não ficar legal, não tem problema lá no YouTube. Eu vou salvar de qualquer forma aqui a live e faço o upload depois lá para o YouTube. A minha intenção é que se você conhece pessoas que tentam o tempo todo descobrir e desenvolver um poder pessoal, mas nunca conseguem, e você até hoje estava achando que essa pessoa era somente uma pessoa fraca, primeiro, não pense assim. Não pense assim. Sabe, é muito desumano a gente olhar para uma pessoa que nada, e às vezes não consegue, que ela só é preguiçosa. Sabe? Que ela só é preguiçosa, que ela só não tem iniciativa. Ah, porque fulano, pelo amor de Deus, você não conhece. Gente, eu amo os 2 filmes da trilogia Bazan, eu quero produzir um vídeo aqui lá pro canal sobre essa trilogia, eu quero ler os livros se eu tiver oportunidade. 3 mulheres, 3 filhas da mesma mãe, e 3 experiências diferentes, 3 relações diferentes. E o fato de que com você não foi daquele jeito, com você não foi assim, não significa que para o outro não foi. Sabe, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que para o outro foi doído, não foi para mim, mas para o outro foi. E que às vezes não é preguiça, às vezes não é má vontade, às vezes não é mimimi, às vezes é dor. É dor. É dor. E que se eu não posso ajudar, pelo menos tome a atitude de não piorar. Sabe, quem não atrapalha já faz muito. Quer ajudar uma pessoa, não atrapalhe. Gente, isso já é muita coisa. Quer ajudar? Pare de fazer comentário bobo, imbecil, briguento, sabe, remelento no post dos outros. Pare de caçar confusão com as pessoas. Quer ajudar as pessoas? Se cala. Gente, calar é uma ferramenta poderosíssima para ajudar as outras pessoas. Ai, mas fulana tá ali fazendo o vídeo. Nossa, ela podia se maquiar para fazer o vídeo. Para que comentar isso? Não comenta. Para quê? Ninguém sabe que meu dia, ninguém sabe o que eu passei. Mas eu tô vindo aqui fazer. Entende o que eu tô dizendo?
Não estou dizendo que alguém veio falar isso, estou dizendo que, né, poderia alguém vir falar, né, besteira desse tipo, como se a pessoa tá maquiada fosse a coisa mais importante do universo. Oi, né? Ai, a pessoa tá o tempo todo agora assim, assim, assado. Nossa, a pessoa disse que emagreceu e só perdeu 7 quilos até agora. Oi, só perdi 7, mas perdi 7. Entende o que eu tô falando? Então, às vezes não atrapalhar já é uma ajuda gigantesca. Às vezes não colocar mais areia movediça no terreno dos outros é muita ajuda, é muita ajuda, é muita ajuda, tá? Então, eu sei que a interação foi pouca, porque eu sei que realmente esse tipo de live é um tipo de live que a gente comentar e a gente falar e muitas vezes a gente se expor, mas eu acho que é necessário. É necessário a gente dizer que tem pessoas que não estão empoderadas porque elas têm terrenos que precisam cuidar primeiro. E aí, como sniper, né, e como a pessoa que está ali esperando o momento certo para segurar no galho e para vir a tempestade para vitrificar, quem está olhando de fora está achando que você não está fazendo nada. Entende? Está achando que você não está fazendo absolutamente nada, mas você está nutrindo as árvores. Você está nutrindo as árvores. E é isso que precisa ser importante. Não interessa se as pessoas estão percebendo você agindo ou não. Entende? Eu conversando com esse meu amigo sobre o sniper, né? Eu pensando, na verdade, eu comigo sobre um sniper. O sniper, ele é um profissional que ele não tem muitas ações, ele só tem uma. Mas ele tem precisão. Ele tem precisão. Ele atira e um bom sniper é aquele que faz poucas coisas. Ele ganha muito, né? Ele ganha muito para fazer pouco, né? Ele não sai por aí com uma metralhadora, numa guerra. Ele dá o tiro na pessoa certa, mas ele é um tipo de... Eu sei que talvez o exemplo seja horrível, gente, que parece estar incitando a violência, mas tenta imaginar, é a analogia que vem na minha cabeça, né? É a precisão. Quem está olhando de fora está dizendo assim, cara, não está fazendo nada. Poxa, caramba, fulano não faz nada. É o dia inteiro ali, ó, lendo. É o dia inteiro vendo aquele negócio ali. Meu Deus do céu, fulano é preguiçoso demais. Quantas vezes na minha vida eu ouvi isso? Quantas vezes na minha vida eu ouvi de pessoas dizendo que eu era preguiçosa porque eu não estava limpando casa. Né? Eu morei em Minas tem aquela cultura, eu morei em Uberlândia, tem aquela cultura, né, de que mulher trabalhadeira é mulher que lava calçada de casa às 5 horas da manhã. E eu nunca lavei calçado de casa, porque eu sou nordestina. No Nordeste a gente só lava calçado de casa em último extremo, porque a água é pouca. A gente varre, mas lavar? Não. Para que lavar? Tem pouca água. Eu sou nordestina, a gente não desperdiça água, né? E eu era chamada de preguiçosa pelas minhas vizinhas, eu era chamada de preguiçosa por algumas pessoas, né, que me conheciam. E hoje eu estou aqui, concursada, com meu doutorado, sem depender de... falo isso com muito orgulho, gente, com muito orgulho, sem depender de pai, mãe, sem depender de marido. Enquanto que algumas pessoas que me chamavam de preguiçosas estão num casamento que não podem sair, porque se sair não tem o que comer, sabe? Então, às vezes, quem olhou para mim durante muitos anos, isso não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Né? Então, entende o que eu estou falando? Às vezes você precisa, sabe, desligar essas vozes e entender o teu processo, a estratégia que você traçou para você. Entender o teu processo, entender a estratégia que você traçou para você e se manter firme nela. Você não deve satisfação para ninguém da tua vida. Entende? Você tem um compromisso com você, não é com os outros. Ó, Fiona ali, já saiu. Você tem um compromisso, quer dizer, porque tá aqui porque eu tô vendo aqui no YouTube a cabecinha dela. Você tem um compromisso aqui não tá dando para ver, mas você tem um compromisso com você. Você não tem um compromisso com os outros, você tem um compromisso primeiro com você. Entende? Primeiro com você, certo? Gente, a live de hoje vai ficar por aqui. Gratidão a todo mundo que assistiu. Se não ficar, eu aviso vocês, se não ficar boa aqui no YouTube, eu coloco o vídeo lá no YouTube e vou colocar o link lá na minha bio, aquele linkzinho lá que tem na minha bio, e aí você compartilha
com quem você quiser, para quem você achar que esse conteúdo é importante, que vai ajudar, tá bom? E gratidão demais, demais por ter cada um de vocês aqui. Vocês não sabem o quanto que isso me ajuda, né? Porque eu vejo a relevância disso, né? E eu espero que vocês cresçam, que vocês se desenvolvam, que vocês criem, pensem em estratégias para sair e para fortalecer esse chão, para que você tenha um terreno maravilhoso para você construir a sua vida, se desenvolver e recuperar o teu poder pessoal, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau.